Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar um pouquinho mais sobre geografia. A prof vai fazer um apanhado geral falando um pouquinho sobre o nosso planeta, tudo bem? Depois a gente vai falar sobre o nosso mapa político, indo para a nossa região, da nossa região mato-grossense, e depois nós vamos lá para o nosso município do Aguaçu, tá ok? Vamos lá um pouquinho, estudar um pouquinho? Qual é o verdadeiro formato da Terra? Então, agora nós vamos abordar um pouquinho o formato da nossa Terra, vamos falar um pouco mais sobre a gravidade, para que nós possamos compreender um pouco mais. Vamos lá. Você já se perguntou por que a Terra é redonda? O planeta Terra, na verdade, não é exatamente redondo, ou seja, ela não forma uma esfera perfeita. O mais correto é dizer que ele possui um formato geóide, mais próximo à forma de uma elipse, o que se explica em razão do achatamento do planeta nos polos em função do movimento de translação. Vamos lá relembrar um pouquinho, gente. Nós temos lá os dois movimentos do nosso planeta Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Bem, vamos lá. Mas por que a Terra é redonda? A Terra, assim como os demais planetas do universo, possui esse formato arredondado por causa da ação da força da gravidade. Essa é a mesma força que nos mantém sobre o chão, pois ela puxa tudo em direção ao centro do planeta. Quanto maior for a massa de um planeta, maior será a força da gravidade. Vejamos então. A prof disse que existe dois movimentos do nosso planeta, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é quando o planeta gira em torno dela mesma, e o movimento de translação é o movimento que ele gira em torno do Sol, que dura 365 dias, certinho? Vamos lá então. Então existe a gravidade. O que é gravidade? É a força onde retém, onde concentra-se tudo ao centro do planeta, que não nos permite virar, exemplo, de cabeça para baixo, ao giro do nosso planeta. Quando o nosso planeta faz esse movimento, certo? De rotação e translação. Assim, pequenos corpos celestes, como os meteoros e os asteroides, não são redondos, pois a gravidade deles é praticamente nula, ou seja, não tem gravidade, não existe gravidade. Então, ele não gera esse formato arredondado ou formato geóide que o nosso planeta tem. E assim também os outros planetas, se vocês observarem. Graças à ação dessa força que puxa tudo para o seu centro, os planetas, incluindo o nosso, que é o planeta Terra, ficam redondos por essa ser a única forma em que todos os pontos da superfície ficam a uma mesma distância do centro. Ou seja, a forma esférica é a mais estável possível. Resumindo, durante o surgimento do universo, as partículas que formam a matéria foram se juntando aos poucos. À medida que ficavam grandes, essas massas adquiriram a sua própria força da gravidade, que, aos poucos, foi modelando a superfície desses planetas até eles ficarem mais arredondados. Vamos lá! Então, a prof até agora falou o formato do nosso planeta Terra, que é um formato que ele tem uma forma esférica perfeita, Ou seja, podemos chamar de geóide, que é o mais próximo à forma de uma elipse. Nós também falamos sobre a gravidade, falamos sobre os dois movimentos do nosso planeta Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Seguindo então, falando sobre o Brasil político. Vamos lá então, vamos dividir aqui o nosso Brasil político sobre regiões. Nós temos aqui 5 regiões. Falamos sobre Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Qual é a relevância disso, prof? A relevância é muito, vamos dizer, coerente a gente saber qual região a gente vive, certinho? Mato Grosso, eu moro na região Mato Grosso. Qual que faz parte Mato Grosso? Centro-Oeste. Quando fala assim, nossa, as pessoas vieram do norte, tá? Mas onde que fica a região norte? Se a gente observar, fica na Amazônia, em Manaus, Roraima, Amapá, Pará, Porto Velho, que é Rondônia, ou Acre, Rio Branco, que são essas regiões do norte. E assim, se a gente observar aqui a legenda ao lado, nós também podemos observar vários outros
outras regiões. Revisando, o Brasil político são divididos em 5 regiões: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Vamos aqui então. Mato Grosso é um estado privilegiado em termos de biodiversidades. Saímos do Brasil político, focamos agora no Mato Grosso. Estamos falando de biodiversidade que está centrada aqui na nossa região região mato-grossense. É o único do Brasil a ter sozinho 3 dos principais biomas do país. Vamos lá: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Uma vegetação riquíssima com uma biodiversidade gigante. O Cerrado é o principal bioma do Centro-Oeste brasileiro. Prof, quer dizer que os outros estados não têm biomas? Tem sim, mas fomos privilegiados se a gente visualizar aqui o nosso estado, né? Temos aqui a parte verde, que é a Amazônia, que fica lá na região norte do nosso estado. Temos a região amarela, que é o Pantanal, né? E temos aqui a região mais clara, que é a nossa região do Cerrado, certinho? Então, o nosso estado mato-grossense, ele é rico e tem essa diversidade de biomas. Nós temos, inclusive, as 3, Amazônia, Pantanal e Cerrado. Vamos então, partindo aqui mais, dando enfoque à nossa região mato-grossense, e não só a nossa região mato-grossense, mas também o Brasil e o mundo está dividido em 2 partes, tanto o campo quanto a cidade. Ao se falar de campo e cidade, historicamente, a relação entre campo e cidade é vista por meio da divisão de trabalho em intelectual e manual, de modo que na cidade é beneficiado o produto oriundo do campo. Como cidade no Brasil, entende-se os perímetros urbanos das sedes municipais, territórios e populações considerados urbanizados. Como assim, prof? Vamos lá. Tudo que vem do campo, tudo que é produzido no campo, ele vem para a cidade. E aquilo que é industrializado na cidade, ele volta para o campo. Então tem essa correlação entre campo e cidade, um depende do outro. Campo, temos os produtos agrícolas e investimentos, né? E também a cidade, eles fazem que os produtos industrializados, temos a parte do serviço. Então é uma correlação entre campo e cidade, um dependendo do outro. O campo produz, vem para a cidade, que passa pelo processo de industrialização e muitas vezes volta para o campo. Aqui na cidade tem os investimentos em tecnologia, mas essa tecnologia muitas vezes volta lá para o campo. Quando temos os tratores com muitas tecnologias, nós temos as máquinas agrícolas, né, muitas ferramentas que é utilizado no campo, ele é produzido no meio tecnológico aqui na cidade, né, então é remetido ao campo de volta. Lá no campo, o papai e a mamãe mexem com lavoura, mexem com horta, com o meio rural. Essa horta, né, esse produto que vocês têm aí, muitas vezes, ele vem para a cidade, para os mercados, né, para as feiras, né, onde a população aqui da cidade consome a grande maioria, certinho? E, de certa forma, quando você vem para a cidade comprar uma ferramenta, o papai precisou de uma enxada, de uma foice, de uma motosserra, ele vem para a cidade comprar, para poder trabalhar no campo. Então, existe essa relação de cidade e de campo. Vamos lá então, grande parte do que o campo produz é destinado a atender às necessidades da cidade. As pessoas que moram nas cidades necessitam dos produtos do campo. Esses produtos podem ser consumidos diretamente ou transformados pelas indústrias em novos produtos. Para suprir suas necessidades e para realizar diversas atividades, o campo necessita de muitos produtos e serviços oferecidos pela cidade. É aquilo que a prof disse. Então, existe essa relação de cidade e campo. Um depende do outro. Vamos lá, então. Vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre a história do Iguaçu. Então, até agora nós falamos sobre o nosso planeta, falamos sobre o nosso mapa político, falamos sobre a nossa região do Pantanal, falamos sobre a nossa região aqui mato-grossense, sobre o bioma do Mato Grosso. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Iguaçu, que é a nossa comunidade. Vamos lá.
A etimologia, o significado, da onde que vem, como surgiu, quando surgiu. O nome Aguaçu, na língua indígena dos Bororos, significa água grande, em referência ao rio que margeia Cochipó, Açu. Grande, Cochipó, é igual a rio. Refere-se também à palmeira babaçu, usada amplamente no local e regiões próximas, tendo sido, segundo a tradição oral, plantada pelos índios Bororos, primitivos moradores da região. Então, olha só da onde que veio aqui a origem, né? O nome Aguaçu é derivado aqui, né? Onde os índios Bororos que deram esse nome, certinho? Então, significa água grande, né? O rio Cochipó. História. O distrito de Aguaçu está situado às margens do rio Cochipó-Açu, que se originou pela influência do garimpo em meados de 1932. No local, incorporada ao cotidiano do distrito, é possível encontrar objetos e edificações antigas, como casas de pau a pique, barro e palha, às vezes tijolo cru, o adobe, canoas feitas de tronco escavado, o pote de barro para a água, a panela de barro branco e cinza de catipé, pilão, jaca, rede feito à mão e a medicina tradicional envolta num clima de benzeções, ervas medicinais e até superstições. Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre a cultura aí do Aguaçu, nada mais é do que uma cultura indígena que é riquíssima, né? Como nós vimos aqui as nossas tradições, os nossos costumes e muitos dos objetos que a gente utiliza. Muitas das famílias que ainda vivem no distrito são descendentes dos índios Bororos e escravos africanos. Há ruínas que provam a existência de quilombos. Conta-se também que houve migração de cristãos novos e mouros, que, de maneira truculenta, se instalaram na região. O agrupamento destes povos marcaram as características dos mais antigos moradores do distrito. Em 2016, possuía cerca de 2.200 moradores. Então, essa é a história da nossa região, da região do Aguaçu. Como nós vimos, é só você observar aí em volta, dar uma voltinha pela vila, que você vai observar casas de tijolos, as construções são bem antigas, tá bom? Um beijo, até a próxima!